Começa neste instante o novo episódio do videocast, um oferecimento do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso. Estamos hoje, nesse momento aqui, com o Jonil Vital de Souza, fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda, e foi também secretária adjunta da Receita Pública, também da Secretaria do Estado da Fazenda. Obrigado pela presença. Vou fazer aqui uma breve introdução e aí a gente já começa a fazer um diálogo aqui sobre o nosso assunto de hoje, que é a justiça tributária. Jonil, a palavra imposto, ela vem do latim impositus, que significa impor. Já a palavra tributo vem do latim também tribus, que significa redistribuir. Então, o tributo ele tem uma função mais de redistribuição, uma função mais de justiça tributária. Ao longo dos tempos, né, o imposto surgiu no Egito Antigo, né, e surgiu com uma cobrança dos tributos, forçando as pessoas a um trabalho forçado para pagar o tributo. Na Grécia Antiga, era cobrado o imposto para financiar as guerras. Já na Revolução Francesa, né, que foi uma revolução dos burgueses, que se revoltaram com os nobres, né, com a corte, com os reis, com os príncipes, com os barões, né, já tinha uma ideia de tributo, já não era mais de imposto, era uma ideia de vai arrecadar, mas tem que redistribuir uma parte. Então, a gente vê que ao longo do tempo, né, foi mudando a ideia de imposto para tributo, né, de imposição para redistribuição, arrecadar de quem mais tem para poder redistribuir para quem tem pouco, né? A função do Estado moderno é essa hoje, né? A função social do Estado moderno é essa. No Brasil, do descobrimento de 1500 até a implantação da República, né, nós tivemos o quinto, que era o imposto de 20% sobre a extração das riquezas do país, que servia para financiar a coroa portuguesa. A partir da República, né, na Constituição de 1934, com Getúlio Vargas, então foi criado aí o imposto sobre a renda. Começou o imposto da renda. Em 1937 foi definido que os tributos diretos e indiretos. Em 67, 65, 67, já no regime militar, na ditadura, foi criado o ICMS e o IPI. E em 1988 nós tivemos então a consolidação dos tributos no Brasil pelo Sistema Tributário Nacional. Então, esse é um breve histórico, né? Mas, Jonil, nosso sistema tributário, ele ainda é desigual, ele não redistribui muito. Nós temos muitos impostos indiretos, né? Os impostos indiretos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, e o imposto da prefeitura, que é o ISS, que são impostos indiretos, eles representam, no total dos impostos do sistema tributário brasileiro, 60%. Os outros 40% são distribuídos entre o imposto sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre os juros, né? Então você vê que a maior arrecadação nossa é sobre os impostos indiretos. São impostos regressivos. Por quê? Porque ele penaliza mais quem ganha menos, porque quem ganha menos paga mais, do que quem ganha mais paga menos. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma TV, né, uma pequena TV, mil reais, estou chutando aqui, R$1.000, né? Vai pagar um ICMS aí, vamos supor, um ICMS já descontado o crédito lá, 10%, só para facilitar o cálculo, 10%, né? 10% sobre quem ganha R$1.000, R$100, né? É 10% da renda dele. Agora, para quem ganha R$10.000, é 1% da renda. Então, é um exemplo de que essa tributação indireta ela é injusta com o pobre.
Jonil, como que você vê hoje o nosso sistema tributário em termos de justiça tributária? Primeiramente, boa tarde, né, a você e a todos aí que assistem o podcast. Eu acho bem interessante essa oportunidade para a gente trocar essas ideias. Bom, sobre o sistema, depois dessa aula que você deu aí da história aí do tributo, do imposto, eu confesso que eu não sabia a origem da palavra tributo, né, do imposto está aí. Mas aí eu me lembrei de uma situação que eu escutei bastante aí, que é um ditado que tem nos Estados Unidos, que uma coisa é certa, desde quando você nasce, duas certezas você tem, que você vai morrer e que você vai pagar imposto. Então, o pagamento do imposto ou do tributo, ele é essencial para financiar o Estado. Em última instância, seria as necessidades que a gente tem de viver em sociedade. Porque você tem, fora o custo, a gente fala o custo do Estado, mas na verdade o custo do Estado inclui segurança, inclui educação, inclui infraestrutura. Então, a arrecadação, a finalidade dela é justamente isso, manter o Estado. Agora, qual que é o tamanho do Estado que nós queremos? Bom, feita essa introdução, aí qual que é a situação do conjunto de tributos arrecadados no Brasil? Nós temos, assim, um perfil, como você disse, a grande parte é imposto sobre consumo. Aí tem uma parte, digamos assim, em segundo lugar, o imposto de renda. E depois o imposto sobre patrimônio. Quando a gente pega o perfil de alguns países mais desenvolvidos, tipo assim, os países que compõem a OCDE, os Estados Unidos e outros países, eles têm um perfil diferente, né? O imposto de renda, ele tem uma proporção maior do que os impostos sobre consumo. Mas aí também a gente tem que analisar uma situação assim, a renda do Brasil, em termos, é uma renda mediana para baixa em termos comparado com os países mais desenvolvidos. Por exemplo, uns dados que eu estive verificando, nos Estados Unidos, a renda média do trabalhador americano é cerca de 70 mil dólares, né? E a do Brasil é 70 mil dólares, que daria o quê? Uns 6 mil dólares por mês, mais ou menos, em 12 meses, e do Brasil seria cerca de 3 mil reais. Então, isso é uma das situações que o imposto de renda, ele não seria, digamos assim, muito eficiente na arrecadação, porque a grande parte da população tem uma renda muito baixa. Então, assim, é bem notório que a gente tem algumas estatísticas que cerca de 70% da população ganha até 2 salários mínimos. Então, ganha cerca de 3 mil, 4 mil reais. Então, como que tributaria a renda disso? Aí a gente vai entrar numa outra situação que é escopo dessa nossa conversa, né? Que é a tentativa do governo de justamente pegar uma isenção para quem ganha até 5 mil de imposto de renda. Né? Agora, o que ficou para o Estado? Para o Estado, que eu falo assim, tanto o governo federal, estadual ou mesmo municipal. É muito mais fácil você cobrar imposto sobre consumo, né, dos produtos. Você tem várias técnicas aí correntes, como substituição tributária, antecipação, do que você cobrar imposto sobre renda. Né? Ainda mais quando você tem um nível bastante elevado de economia informal. É difícil ir atrás, por exemplo, de autônomos, dos profissionais liberais, porque você tem aquela situação que nem todas as operações são declaradas. Então, assim, por aí que a gente vai vendo o perfil da tributação do Brasil, onde a percentagem do imposto sobre o consumo ela é bem maior do que o imposto de renda e o imposto sobre patrimônio. Agora, por outro lado, então, significa que nós temos um potencial que podemos crescer. Então, há sim possibilidades de você melhorar esse perfil, né, através de uma reforma do imposto de renda. Foi feita a reforma do ICMS, mas você ainda tem aí uma encomenda do governo que fará também foi mandado para o Congresso, inclusive, a reforma do imposto de renda, e aí a gente vai ter na sequência a questão do imposto sobre patrimônio também, né, sobre bens aí. Porque tem umas situações que a gente considera bastante, digamos assim, injusta, né? Uma das declarações do ministro da Economia, ele fala assim, olha, você sabia que você compra, por exemplo, um veículo popular aí, um veículo na faixa de 50 mil, você paga ICMS, em torno de 12% e mais os impostos federais. No entanto, o jatinho não tem pagamento. Então, assim, a sociedade tem que começar a discutir isso, saber dessas coisas, se posicionar e ver em que fim que a gente vai levar. Jatinho, jet ski e avião, não exatamente, paga. Exatamente. Então, tudo isso aí são questões que é bom que venha à baila e que a gente discuta a essência, né? Porque, realmente, pagar é difícil, ninguém gosta de pagar o imposto, né? Tanto que eu falei agora há pouco, né? Você vai morrer e vai pagar imposto a vida inteira. Então, de qualquer forma, tem que se discutir isso. E aí, quem paga mais? Quem paga menos? Quem
quem se beneficia da estrutura do Estado, né? A quem está servindo parte desse orçamento. Junil, tem algumas distorções no nosso sistema tributário. Só para dar alguns exemplos para você dessas distorções, né? Em Mato Grosso se arrecada mais com IPVA de moto do que com ITCD, que é sobre imposto sobre a transmissão, causa mortes e doações. Mas também no governo federal tem distorções. Por exemplo, na minha avaliação, claro, né? O ITR, né? Ele tem uma progressão inversa. Quanto maior a propriedade, maior a produção, menos imposto ele paga. Não é uma coisa que vá redistribuir a renda. Porque se a pessoa tem um latifúndio e produz em todo esse latifúndio, ele paga menos imposto do que uma pessoa que tem uma pequena propriedade, uma média propriedade. Então são essas distorções que acontecem no nosso sistema tributário. Você tem alguma outra distorção que você vê no nosso sistema tributário que podia ser corrigida? É importante a gente ter conhecimento disso, né? Porque, como eu te falei, às vezes você tem um espaço para cobrar imposto sobre patrimônio. A gente cobra imposto sobre consumo, sobre renda e sobre patrimônio, né? Então, imposto sobre patrimônio que a gente pega o ITCD, o ITBI, essas transferências, causa-mortes ou intervivos que realmente tem um potencial. Aí a gente pega assim, só um dado que você mencionou agora há pouco que eu acho muito interessante, né? Você sabia que, por exemplo, que a cidade de São Paulo arrecada mais IPTU, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, com certeza, mas arrecada mais IPTU do que todo o ITR arrecadado no Brasil inteiro. Eu tenho milhares de propriedades produtivas ou não produtivas, ou milhões de propriedades, nem tanto, essa arrecadação está sendo, digamos assim, pífia, perto desse dado que só São Paulo arrecada muito mais que o Brasil inteiro. Então a gente tem um espaço para crescimento desse imposto sobre patrimônio, assim como o IPVA. Eu queria intervir aqui, Janil, você falou do IPTU, né? Já em Cuiabá, aqui nós temos uma distorção enorme, né? Até algumas administrações anteriores, né, só 20% da população pagava o IPTU. Você sabe por quê? Porque no passado os prefeitos anistiavam. O prefeito vinha, era eleito, ele entrava e tinha muita dívida, ele anistiava a dívida. E aí quem pagava, falava assim, se vai anistiar, eu vou esperar outro prefeito, não vou pagar, vou esperar outro prefeito. Anistiava e depois não fiscalizava. Então, eu vou esperar o outro prefeito vir, ele vai anistiar. Então, chegamos à triste realidade, em algumas administrações passadas na prefeitura, de só 20% da população pagar. Hoje já está em mais de 50%, já melhorou bastante. Começou a fiscalizar, começou a cobrar judicialmente, começou, enfim, a ter uma fiscalização para poder arrecadar mais, né? Mas era uma grande distorção. Sim. Você que trabalhou na prefeitura de Várzea Grande sabe disso aí, o que você tem? Esses são dados assim que eu vivi também numa época dessa, que o prefeito lá, quando foi eleito, quando eu entrei, comecei a trabalhar lá, teve acho que foi o primeiro ou segundo ano do prefeito, que ele simplesmente falou o seguinte, se você pagar até o prazo tal, o IPTU desse ano, você tem uma remissão de tudo para trás. Então aconteceu isso, né? Aí depois prorrogou o prazo. Então, praticamente assim, utilizava o imposto como plataforma eleitoral. Exatamente. Agora sim, então o país tem evoluído, tem melhorado. Agora, voltando àquela situação do o que se pode ser feito. Há margem também para se aumentar a cobrança do imposto sobre patrimônio, tá? A gente acha que pagar 3% ou 4% aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, por exemplo, é caro, mas lembro que nos Estados Unidos, alguns países da Europa, como Suécia, França, as alíquotas chegam a 40% ou 50% da transmissão do patrimônio. Então, a gente sempre tem como espelho os Estados Unidos. A transmissão lá é elevadíssima, chega a 40, eu não me lembro o número correto, ou mais. Por isso que vários desses milionários dos Estados Unidos, eles constituem fundações e fazem doações. Até porque lá realmente é rigoroso nesse sentido. Então temos espaço para crescer, sem incorrer em injustiça fiscal.
Porque Claro. a gente sabe que, por exemplo, no caso do Mato Grosso, você tem uma faixa aí que é isenta, que acho que pega mais de 50% das transações, que seriam, por exemplo, as heranças, onde a família tem um bem imóvel e chega e divide para 3, 4 filhos. Acaba que não vai pagar nada, porque ele o quinhão que dá para cada um acaba sendo isento. Acaba né? estando na faixa de isento. Então, também seria justiça. Então, o que a gente está falando, quando tem espaço para se tributar, é justamente você tem grandes propriedades, você tem conglomerados, você tem empresas, né, que produzem, mas é uma transmissão de patrimônio, uma transmissão de cota. Eu acho que aí você começa a praticar a justiça fiscal. Né? E aí, se a gente se espelhar nesses países que têm um capitalismo mais desenvolvido, eles fazem isso. Então, por que nós que temos, em tese, um país subdesenvolvido, nós não poderíamos fazer? Então, a gente tem espaço, sim, para melhorar esse perfil de tributação. Tá? O alta distorção, Joanil, é que o Brasil deixou de cobrar, ele cobrava até o governo Fernando Henrique, ele cobrava imposto de renda sobre lucros e dividendos da pessoa física, né? Dos ricos, né? Porque quem recebe lucro e dividendos é uma pessoa que tem uma renda muito alta. Deixou de cobrar e a alíquota era de 35%, né? Então, é uma grande distorção, porque qual que é a base da justiça tributária? Cobrar mais de quem pode pagar mais e cobrar menos de quem pode pagar menos. Nós estamos numa distorção, porque quem pode pagar mais não está pagando nada. Né? Como que você vê essa situação? Então, a gente fala assim, por exemplo, o imposto de renda, que está sendo discutido, o governo federal mandou para o Congresso uma isenção para quem ganha até 5 mil. Né? E, em compensação, ele pegaria lá cerca de 240 mil mais ricos e aumentaria para eles para compensar a situação. Mas a gente ainda acho que está muito alto. Lembrando que a nossa alíquota máxima para a pessoa física é 27,5, se eu não me engano. Mas nós temos 3 países, temos só na América do Sul 3 países que têm uma alíquota maior que o do Brasil: Argentina, Colômbia e México, na América Latina. Na Argentina chega a 35%. Não falem dos outros países da OCDE, que na Suécia ou outros países chega a 35%, até 40% ou mais por cento disso aí. Então, assim, é uma questão que eu presumo de justiça fiscal, que você faça essa redistribuição. Porque como que imagina você cobrar imposto de renda de quem ganha 5 mil, que é cerca de 3 salários mínimos? Né? Então, há espaço para que o país melhore esse perfil. E agora, só que as mudanças dói. Tem que ser discutido, a sociedade tem que ter. Por meio, assim, quem financia? Quem financia o Estado? Tá? Aí nós temos assim, isso aí vai gastar o quê? 40 bilhões, se eu não me engano, se eu não estou perdido com os números. Essa isenção para quem ganha até 5 e compensar para os super ricos. No entanto, o valor que estava no orçamento, por exemplo, do ano passado, em renúncia fiscal ou incentivo fiscal da União, é em torno de 500 bilhões, que significa mais de 4% do orçamento da União. Vamos falar de benefício fiscal? Benefício fiscal é outra distorção que tem, né? O benefício fiscal, ele, na minha avaliação, ele tem que ser finito, tem que ter um tempo, né? Vamos incentivar as empresas ou o setor econômico, né, para que ele desenvolva numa região, possa gerar renda e emprego nessa região. Essa renda e emprego que foi gerada, ele vai se multiplicar. Aí, tudo bem, passou um tempo e aí tem que acabar o benefício. Não pode ser ad eterno, né? Pode ser um benefício eterno. A pessoa começou de baixo, virou milionário, ficou bilionário e agora continua com o benefício. Não precisa mais do bilionário, não precisa mais de benefício, né? É um momento de, aos poucos, né, começar a reduzir esse benefício aí. Qual a sua opinião sobre isso? No caso especificamente de Mato Grosso, realmente o faturamento grande é do setor primário, né, da produção. Nós somos campeões de produção. Só um parênteses. Quando a FGV calculou o PIB, eles chegaram à conclusão que exatamente isso, que o PIB de Mato Grosso, 50% era o representante do negócio, que representa 50% do faturamento. Então coincidem os números, Coincide. Né? Mas de qualquer forma, assim, nós somos campeões aí em produção de milho, de soja, de gado. Se a gente fosse um país, já seria
ainda assim, ainda seremos um dos 5 maiores produtores de alimento e a gente vai continuar crescendo. Né? Mas o que acontece nesse setor? Às vezes a gente pratica até certa injustiça com relação ao faturamento e ao recolhimento. Por quê? Porque como é produção agrícola, aí uma parte dessa produção passa, digamos, para o comércio atacadista, passa para a indústria, que o imposto é diferido nessas primeiras operações e acaba que é recolhendo lá naquele outro setor. Mas é diferido, né? Não é isento. Só para dar um exemplo muito rapidamente. Você produz o gado na fazenda. A operação da fazenda para o frigorífico é diferido. Aí o frigorífico vai ter um incentivo fiscal. Se tiver tudo ok naquela operação, quando o frigorífico vender numa operação interestadual, vender para o consumidor, que vai pagar o imposto, não só do frigorífico, mas também da cadeia. Então, muito do imposto do setor primário, ele é recolhido pela cadeia. Mas ainda assim você tem um monte de isenções, porque é de uma engenharia tributária que o Estado monta. Uma grande parte da produção é exportada e sendo exportada é imune. Se eu cobro aqui no início, depois eu vou ter que devolver lá. Então o que a gente faz? Difere. É uma engenharia tributária. Mas ainda assim você tem o setor do agronegócio, ele tem uma carga tributária mais reduzida. Inclusive, na reforma tributária, isso vai ser mantido. Eles vão ter um tratamento diferenciado. Ainda sobre os benefícios tributários, na minha avaliação, a Lei Candir, que ela isenta na exportação, isenta de ICMS e os demais impostos indiretos na exportação de produtos primários e semi-elaborados, né? Ela é isenta. Então, na minha avaliação, ela é inflacionária. Por quê? Porque o produtor lá, ele tem soja ou tem carne lá para exportar, né? O que ele prefere? Exportar ou vender no mercado interno? Ele prefere exportar, porque na exportação ele não paga. No mercado interno ele ainda paga um pouquinho de tributo, na exportação ele não paga. Então, o que acontece? Sobra pouco produto no mercado interno, a oferta diminui, o preço do produto aumenta, porque são produtos commodities, né? Então, eu vejo que a Lei Candir é inflacionária, mas ela ajuda a entrar dólar, ajuda. Mas a economia tem dois lados, né, João? Sim, você tem os dois lados, né? O bom e o ruim. O que você acha disso, Tadinho? Eu acho assim, você não deixa de ter razão, né? Então, é imune. De repente o mercado de fora está pagando mais que o mercado interno. Eles mandam para fora. É uma lei de oferta e da procura. Agora, se vai faltar mercadoria no mercado interno, uma atitude regulatória do governo federal no caso, ele simplesmente tributa, exportação vou tributar, para tentar ficar aqui. Aconteceu alguns anos atrás uma falta de arroz. Paradoxalmente, o Rio Grande do Sul tinha exportado arroz, aí faltou para o mercado interno. Por exemplo, agora recentemente, o preço do café estava nas alturas. Simplesmente eu poderia tributar um pouco para forçar a ficar um pouco no mercado interno se eu quero controlar os preços nossos, né? Então sempre tem como ser feito uma regulamentação disso, uma regulação disso. E o governo federal tem o imposto de importação e o imposto de exportação. Tá, então de repente está muito caro no mercado interno, eu vou trazer carne da Argentina, por acaso, do Uruguai, né? Então e por aí você vai fazendo essas utilizações. A regulação do mercado. Exatamente, né? Vou falar agora da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela buscou simplificar os tributos indiretos, PIS, COFINS, governo federal, ICMS do governo estadual e o ISS da prefeitura, e tem o IPI também do governo federal, juntou tudo num tributo dual, que ele fala dual, que é o CBS, né, Contribuição de Bens e Serviços do governo federal, e o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai juntar o ICMS com o ISS da prefeitura, né? Na minha avaliação, Janil, eu acho que essa reforma tributária é uma coisa parecida com o Teorema de Lampedusa. O que é o Teorema de Lampedusa? Vamos mudar tudo? Estou curioso. Teorema de Lampedusa. Vamos mudar tudo para ficar tudo igual. Uhum. Por quê? Porque a justiça tributária pressupõe que você tem que diminuir os impostos indiretos. Você não está diminuindo, só está mudando a forma de se cobrar esse imposto, né? É claro, Jonil, que tem benefícios nessa mudança. A simplificação da empresa. A empresa vai poder aproveitar todos os créditos. Essa simplificação gera redução de custo dele na folha dele, nos gastos administrativos deles que a empresa vai ter. A indústria vai ganhar muito, porque ela vai aproveitar tudo em crédito que ela compra muito, ela vai aproveitar muito. O comércio também vai aproveitar tudo também muito do crédito, vai ganhar. O serviço talvez vai empatar, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, no geral, vai ter uma melhora na questão do planejamento tributário. Mas
é Lampedusa, né? Muda tudo para ficar na mesma. Mas a sua opinião, Johnny? Então, a reforma tributária ela foi pensada longe de achar que era para diminuir a carga tributária ou pagar menos imposto. Foi feita uma calibragem de forma que a alíquota que foi proposta lá seria suficiente para arrecadar o mesmo valor que eu arrecadava anteriormente com aqueles impostos de consumo. Tá? Então, essa é a alíquota. Agora, o que a gente ganha? A gente ganha que eu tinha talvez a famosa guerra fiscal entre um estado e outro, a complexidade. Você imagina, eu dou um exemplo assim, uma loja americana que está presente em 27 estados, será em 2, 3 mil municípios, cada um com uma regra diferente. Então, o ganho na questão da reforma tributária, com esse IVA dual, será que vai ser uma base de cálculo só, vai ser um documento só para cobrar o IBS e o CBS. Né? Vai ter regras lá por dentro para você poder, digamos assim, distribuir o valor arrecadado. Mas, por outro lado também, a gente estava falando da regressividade, que você falou que talvez nada muda, mas talvez alguma coisa muda, porque alguns produtos que é o consumo básico, por exemplo, está na isenção. Então, basicamente, alimentação, alguns medicamentos são isentos, outros estão com carga reduzida. Em todos esses produtos aí, que é o consumo forte da população, a cesta básica, e aí pegou do Nordeste, pegou do Centro-Sul, então assim, do Norte, de forma que esses produtos não vai ter tributação nenhum de nada, nem do federal, nem do estadual e municipal. E tem o cashback também, né? Ainda tem mais o cashback, quer dizer, limitado, né? Ainda assim, os produtos que um consumidor de baixa renda consumir, ele ainda vai ter direito de ter um retorno disso, de algum limite emitido do documento fiscal, se ele tiver cadastrado, por exemplo, em Bolsa Família, etc., ele vai poder recuperar. Então, nesse aspecto, a regressividade que a gente fala tanto, ela vai ter minorada. Então, a gente vai ter um ganho nesse aspecto, mesmo sendo um imposto indireto. Muito bem. Então, foi um grande debate aqui, um grande diálogo, uma grande conexão aqui de ideias, né? Uma ideia complementando a outra ideia. E foi muito interessante nossa conversa aqui sobre justiça tributária. Eu agradeço a sua participação, Joanil, né? Por ter a disposição de vir aqui e ter também as ideias, né? Quer dizer, ninguém aqui é dono da verdade, né? Eu posso errar, você também pode ser que as ideias não são conflitantes, mas de qualquer forma foi importante esse debate aqui. Eu agradeço também a oportunidade. Eu acho que é importante, se eu falo sempre da dialética, né? Você tem uma tese, aí que é uma antítese, que vira uma síntese, e aí isso aí vai. Então, essa questão dessa, não é um debate, né? Essa compartilhamento de ideias vai fazendo com que a gente fique num patamar melhor, né? Em termos de conhecimento e informação, e verifique que, assim, que cada pessoa ou cada ser tem uma visão de um tudo, mas a realidade é uma só. Aí a gente tem vários tipos de visão. E é importante que isso venha à tona e que, por exemplo, a verdade apareça, ou a gente chega mais próximo dela e da justiça fiscal, da justiça tributária, que é o que a gente almeja para um país melhor. Obrigado, Joanil. Então a gente encerra aqui este episódio do Conexão Econômica, um oferecimento do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso. Obrigado a todos.